Olá a todos, professor Abner aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre colisões e impulso de uma força. Então, nesse primeiro vídeo sobre esse assunto, nós vamos falar de uma maneira bem básica sobre colisões e a sua relação com o impulso de uma força. Bem, colisões é um campo da física que é muito importante e que a gente estuda desde colisões bem simples, como a colisões de duas bolas de bilhar, né, que é algo bem comum do nosso dia a dia, desde a colisões causadas por partículas microscópicas, como colisões entre elétrons, enfim, entre partículas que a gente vai, ou seja, que a gente vai desde o campo da física clássica até a mecânica quântica, onde a gente chama muito das colisões, na verdade, de espalhamento. Bem, o processo de colisão ele é caracterizado pelo encontro, então, de dois corpos ou partículas, ou mais, né? Pode ser dois ou mais, que interagem mediante uma força. Geralmente, uma colisão, a gente pode caracterizar ela da seguinte forma, ou em todos os casos, eu diria. Nós temos primeiro uma partícula que, em um dado momento, que a gente vai chamar de um momento inicial dessa partícula 1. Uma partícula 2 com um dado momento P2 numa configuração inicial, né? Essas partículas elas estão viajando aqui e dado uma evolução temporal delas, ou seja, um tempo de viagem delas pelo espaço, elas entram em uma região que a gente chama de região de interação, que é quando essa partícula de massa M1, por exemplo, ela não sabia da existência dessa, mas aí elas ambas entram em uma certa região do espaço em que ela começa a perceber a presença dessa, tá? E ela começa a perceber a presença dessa por qual motivo? Por causa da ação de uma força de interação entre elas, que pode ser, por exemplo, a gravitacional, mas é muito mais comum a gente ter esse tipo de situação por causa de uma interação eletromagnética, tá? Mas, enfim, aqui a gente não vai estar preocupado muito com a natureza dessa força de interação, mas sim com o fato de que, por conta delas interagirem devido a algum tipo de força, elas vão se modificar, por isso elas vão ter uma colisão, por exemplo, elas têm uma colisão. Dessa região aqui a gente chama de região de interação. E muitas vezes nós não sabemos exatamente o que ocorre durante a interação, tá? Mas a gente sabe medir depois do que ocorre dentro dessa região de interação, a gente consegue medir o resultado final. Então, se duas partículas elas interagem aqui nessa região, colidindo ou por um espalhamento, como eu citei anteriormente, elas vão se transformar por conta dessa colisão, tá? E aí, se transformando do outro lado dessa colisão, nós vamos ter novas partículas. Uma partícula com massa M3 e uma partícula com massa M4, né? Porque elas podem se interagir, colidir, enfim, quebrar uma outra, virar uma outra coisa. E aqui a gente está supondo um caso especial, na verdade, que a interação dessas duas partículas vão gerar outras duas, mas poderiam ser mais, poderiam gerar mais partículas além dessas duas, tá? A interação de duas partículas pode gerar mais do que duas partículas, né? Pode gerar várias, mas aqui a gente está pegando um exemplo especial em que gerou duas novamente, da interação de duas geraram outras duas. Umas de massa M3 e que agora a gente vai ter o seu próprio momento, a gente vai falar que é o momento na configuração final, e uma partícula de massa M4 que vai ter um momento P4, que é a sua configuração na final. Então, o que nós precisamos saber dessa colisão? De o que caracteriza essa colisão? Que, inicialmente, a configuração inicial, nós temos uma partícula de massa M1 com momento P1i,
que é o momento dessa partícula 1 no instante inicial, na configuração inicial, perdão. E há uma partícula 2 com massa M2 com o momento 2, né? O momento dela, né? O momento P2 na configuração inicial. E no instante, desculpa, na configuração final nós temos uma partícula 3, né? Com massa M3 e um momento P3F e uma partícula M4 com momento P4F. E aí o que a gente precisa é saber que tipo de interação está ocorrendo aqui, que geralmente são dois tipos de situações, de colisões, né? É a colisão elástica e a colisão inelástica, que a gente vai tratar melhor em outro vídeo, cada uma delas, mas dependendo do que ocorre aqui, a gente tem um resultado final, tá? Então, basicamente, esse daqui é só para caracterizar uma colisão. Bem, e o impulso de uma força, né? O que ocorre aqui durante a colisão está muito relacionado com o impulso de uma força, que nós vamos definir aqui. O impulso ele é definido como uma força, geralmente bem intensa, né? Como, por exemplo, na colisão entre duas bolas de bilhar, em que a força ela é muito intensa durante a colisão, e que atua sobre um sistema físico, né? É definido como uma força que atua sobre um sistema físico durante um intervalo de tempo. Durante um intervalo de tempo aí, ΔT, e ela existe durante esse intervalo de tempo, essa força. E depois ela geralmente deixa de existir. Então, o impulso de uma força é isso. É uma força, de forma bem simples, é uma força que atua durante um intervalo de tempo sobre um sistema físico e depois ela deixa de existir. Então, nosso objetivo aqui é relacionar esse impulso de uma força, por exemplo, com o momento, ou melhor, com a conservação do momento, tá? Nosso objetivo é relacionar esse impulso, o impulso de uma força, com a conservação do momento. Então, vamos pegar como exemplo duas bolas de bilhar colidindo, tá? Que é um sistema físico, mecânico bem básico, né, dos estudos de colisões. Então, nós temos lá uma bola de bilhar de massa M1, digamos, a bola 1, colidindo com a bola 2, né, de massa M2. Na configuração inicial, elas têm momento A1 P1I e A2 P2I, né? E elas se colidem. Durante a colisão, elas têm uma força de contato ali, que é muito intensa. Essa força de contato, durante a colisão, gera um par ação e reação, onde a bola de bilhar 2 ela sente a 1, né, pela força F2, né, a força sobre ela devido a 1, e uma força de mesma intensidade é gerada sobre a bola de bilhar 1, que é a força em 1 devido a 2, né? Essa força, ela surge, essa força de contato, ela surge durante a colisão. É o par ação e reação aqui. Então, enquanto há a colisão ela ocorre, claro, durante um intervalo de tempo ΔT, né? Então, depois essas bolas de bilhar, elas se separam novamente, né? E aí é que a gente vai considerar o seguinte como configuração final, né, nesse exemplo. Que daí, ao fim, a bola 1 ela volta para trás com o momento P1F, né, sem discutir ainda magnitude nem nada desse P1F em relação ao inicial, e a bola 2 ela volta também no que seria para trás dela aqui, né, sem definir direção ainda positiva aqui, e 2F, tá? Então é isso que nós temos. Então, durante a colisão, nós podemos escrever a dinâmica desse problema, né? Então, a dinâmica desse problema, a gente pode escrever como o seguinte: a força F1,2 é igual a menos
F21, isso a gente já fez em outros vídeos, e a gente sabe que durante aquele intervalo de tempo, ΔT, F12, a gente pode escrever como dp1 dt, né, a variação do momento com o tempo da bola 1, e F21 dp2 dt, certo? Então, a gente até já fez isso anteriormente em outros vídeos, algo parecido. O que nós temos aqui por essa relação aqui, é que dp1 dt é igual a menos dp2 dt, né? Só que isso ocorre, como eu disse, essa força ela existe durante um intervalo de tempo ΔT, que a gente vai chamar aqui de intervalo TF menos TI, né? Um instante TI, que é o inicial, e um instante TF, que é o final. Outra consideração é que, vamos dizer que a colisão ela ocorre quase que instantaneamente. Então, TF menos TI tende a ser zero. Tende a ser zero. E isso daqui vai para um elemento infinitesimal dt. Certo? Então, a gente pode calcular o impulso que é F1 ΔT, né? Que é igual a, então, menos F2 ΔT, a gente pode levar isso para um intervalo de tempo muito pequeno, que é infinitesimal. Então, nós temos que o impulso infinitesimal é F1 dt, que é igual a menos F2 dt. Bem, então vamos pegar, nós sabemos que F1 é dado por essa expressão aqui. Então, nós podemos calcular o impulso total entre os dois instantes, realizando a integral, né, de TI até TF, de F1, que na verdade aqui, né, o F1 ele é 1, 2, que é 1, 2, 1, né, para pegar aqui do par ação e reação. Então, F1, 2 dt, isso é igual a integral de TI a TF de P1 dt dt. E veja que interessante. Infinitesimal dt corta aqui e nós temos uma integral, na verdade, que ocorre uma mudança de variável aqui, que vai então de P1i, que é o momento no instante TI, até o momento de 1 no instante final, de dp1, isso é igual a P1F menos P1I é igual à variação do momento da partícula 1, igual à variação do momento da partícula 1. Se você fizer para o mesmo para F2, né, devido a 1, ou seja, a força sobre a bola de bilhar
2, você vai encontrar que a integral, né, no caso de TI até TF, de F, que esqueci da seta, de F2 devido a 1, de F sobre 2 devido a 1, dt é igual a delta P2. E dessa relação aqui, a gente entende, então, que a variação do momento da bola 1 é igual a menos a variação do momento da bola 2, certo? Ou seja, o impulso nessa colisão corresponde à variação do momento. A variação do momento de cada bola, né? A despeito do sinal que vai sair devido às direções, porque esses aqui são vetores. Mas se a gente pensar em módulo, a intensidade do impulso é igual à variação do momento, certo? Então, isso, sem a gente saber, no caso desse tipo de colisão aqui, sem a gente saber a intensidade dessas forças durante a colisão, sem saber o intervalo de tempo em que elas ocorreram, a gente consegue tirar qual que é o impulso a despeito disso. A gente consegue tirar qual que é o impulso sabendo apenas as configurações iniciais e finais do sistema. Se a gente sabe os momentos iniciais e os momentos finais após a colisão, então o momento inicial antes da colisão, o momento final depois da colisão, nós somos capazes de calcular nesse tipo de colisão aqui que a gente mostrou, que é uma colisão particular, o impulso, né? E também calcular a variação do momento, né? De tal forma que, então, nós temos delta P1 mais delta P2 obtido do impulso, né? Isso é igual a zero. Agora, delta P1 é P1 I menos P1F, mais o delta P2 é P2I menos P2F, isso igual a zero. Veja que nós temos, então, P1I mais P2I, que é o momento total inicial. E P1F com P2F é o momento total final. E isso é igual a zero, né? Ou seja, quer dizer, menos não, né? Desculpa, aqui é menos, né? Menos, né, o P1F mais o P2F é o momento total final, né? E é menos, né? Então, o momento inicial total menos o momento final total é igual a zero. De tal forma que o momento total inicial é igual ao momento total final. E se eles são iguais, então isso se manteve constante,
se manteve constante. E se manteve constante, isso significa que houve conservação do momento. Certo? Então, outra conclusão interessante que vem já do capítulo anterior, que nós estudamos, dos vídeos anteriores sobre conservação do momento. Certo? Bem, agora que os nossos conceitos de trabalho, né, que nós vimos anteriormente em outros vídeos, nós trabalhamos muito o conceito do que é um trabalho sobre um corpo, né? Estão bem agora claros na nossa mente. A gente pode comparar o trabalho, a definição lá de trabalho, com um impulso de uma força, né? Então, nós vimos anteriormente, eu vou reescrever aqui, que o trabalho para levar um corpo de uma posição, digamos, XY, vamos pensar no caso unidimensional mesmo, XY para uma posição XF é igual a integral de XY até XF de F dx, né? Aqui o módulo de F, né? F dx, e que isso para uma força qualquer, é igual à variação da energia cinética, igual à variação da energia cinética. Agora veja que interessante, vamos chamar de impulso para uma letra I, um impulso de uma força entre os instantes TI e TF, entre os instantes TI e TF é igual a integral de TI até TF de F, colocar em módulo, F dt, F dt, e isso é igual à variação do momento, colocar em módulo também, igual à variação do momento da partícula, né? Variação do momento entre TI e TF, entre TI e TF. Então essa relação ela é muito interessante, tem uma analogia aqui entre o trabalho, que é uma força aplicada sobre um corpo e desloca esse corpo de uma posição inicial para uma posição final, e isso está relacionado à variação da energia cinética do sistema físico, o impulso de uma força que é a força realizada durante o intervalo de tempo entre os instantes, então, iniciais TI e finais TF e final TF, né, é igual à variação do momento, né? Então veja essas analogias que são interessantes, então há uma equivalência entre um e o outro, olhando o ponto de vistas, né, diferentes de cada uma das situações. Então, só para ver isso graficamente, vamos escrever uma força que ela existe durante um intervalo de tempo TF menos TI, né? Então, pode colocar aqui um intervalo de tempo ΔT, que é TF menos TI, e para isso a gente vai ter uma força atuando durante esse intervalo, que ela vai crescer rapidamente e logo depois ir a zero, né, que daí do instante TF para frente ela não vai existir mais. Então a integral de TI a TF de F dt
ela corresponde ao impulso de TI para TF, e a gente sabe que esse cálculo corresponde a uma área, né? Que é essa área aqui, né? Então, essa área aqui, ela corresponde ao impulso de TI para TF, e ela também é igual à variação do momento, né, entre esses instantes, né? Então, ocorre essa variação do momento durante a colisão, certo? O que eu posso dizer mais aqui é que quando, então, esse TF menos TI tende a ser zero, então o que ocorre é que esse ponto TF ele se aproxima cada vez mais de TI. Então, quando a gente pode pensar o seguinte, quando o delta T tende a ser zero, a força ela é, além de ser bastante intensa, a força ela é aproximadamente constante. Por quê? Porque ela vai ser instantânea, né? O tempo vai ser tão curto que ela vai existir ali durante praticamente instantaneamente e vai deixar de existir, né? Que é o que gera o que a gente chama de uma delta, uma função delta, tá? Que é uma função que ela surge, é um pulso, como se fosse um pulso, na verdade é um pulso, que ela ocorre, tem um valor e imediatamente ela some, né? Então, nesse caso aí ocorre isso. Para finalizar esse vídeo, vamos pegar um exemplo prático, então, que é o seguinte, vamos pegar uma massa que cai sobre um batistaca, que é um exemplo que a gente já fez em vídeos anteriores. Ao colidir com esse batistaca, vai ocorrer o que? Uma transferência de energia para esse batistaca, vai realizar um trabalho sobre esse batistaca que vai fazer com que ele adentre aqui a superfície do solo. Agora vamos fazer esse exemplo pela conservação do momento, né? Ou seja, pelo impulso. Então, o que a gente pode tirar aqui é, na posição Z1, é a posição inicial dessa bolinha que cai. Na posição Z2 é onde ocorre a colisão. De tal forma que vamos dizer que Z1 menos Z2 é igual a 5 metros. É um dado do problema. Logo, pela equação de Torricelli, nós temos que V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, né, vezes a distância entre os dois pontos, que no caso é Z2 menos Z1, né? A aceleração que atua aqui é a da gravidade, aceleração constante, né? Campo gravitacional uniforme, e é igual a menos g em módulo, né? Porém, o Z2 menos Z1 aqui é menor que zero também, né? Já que é Z1 menos Z2, que é igual a 5 metros. A velocidade no ponto 2, vamos dizer que ela é, no caso, a velocidade pode dizer, bem, enfim, é só a velocidade no ponto 2, né? A gente poderia dizer que ela é a velocidade final, né, entre esses dois pontos.
A velocidade V1, ela é zero, né? Porque vamos supor que parte do repouso. Então, partindo do repouso, ok? Logo, a gente tem que V2, que é a velocidade no ponto Z igual a Z2, né? É igual a raiz de 2G, né? 2G, e, enfim, vamos dizer que Z2 menos Z1, aliás, vamos simplesmente colocar essa distância como sendo uma distância H, tá? Porque a gente sabe que no fim das contas vai ser, aqui dentro vai ficar tudo positivo, né? E aí o H aqui é simplesmente Z1 menos Z2, né? Certo? Bem, disso a gente tira que a velocidade do ponto Z2, se a gente considerar, vamos considerar que G é igual a 10 metros por segundo quadrado nesse exemplo, então V2 é raiz de 2 vezes 10 metros por segundo quadrado, e aí isso vezes H, que é 5 metros, né? E aí fica metro quadrado por segundo ao quadrado, tirado a raiz, fica metro por segundo. E isso aqui vai resultar, então, em 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então, vamos dizer que o momento inicial, né, no momento da colisão, o momento na configuração inicial é PI igual a MV2, né? Aí vamos dizer também que a massa aqui dessa bola é 1 tonelada, tá? 1 tonelada, ou seja, 10 ao cubo quilograma. Então, em módulo PI, ele é 10 ao cubo quilogramas vezes o módulo da velocidade, que é 10 metros por segundo. Isso daqui dá 10 a quarta, né? 10 a quarta quilograma metro por segundo, né? É o momento inicial durante a colisão. Aí a colisão vai ir de um instante inicial para um instante final. No instante final, o que ocorre? O instante final, resumindo, é essa situação aqui, né? O batistaca vai estar dentrado aqui no solo, e a gente vai ter a massinha aqui e tudo vai estar em repouso. Então, o momento final, a gente conclui que ele é zero, né? Que ele é zero. E se a gente for levar em conta a direção, né, da velocidade V2, de V2, a gente sabe que, na verdade, V2, né, que está apontando para baixo em relação ao eixo Z, então é menos 10 metros por segundo, cachapéu, né? Escolhendo o eixo Z como a gente escolheu ali. Então, o delta P, se a gente for ser criterioso aqui, é o PF menos o PI, isso vai dar, na verdade, 10
quarta quilograma metro por segundo, cai chapéu, né? Que em módulo, então, o ΔP, que é o que interessa aqui pra gente, é 10 a quarta quilograma metro por segundo, né? 10 a 4 quilograma metro por segundo. Ok. E se a gente dizer que nesse exemplo a colisão ocorreu em um ΔT igual a TF menos TI da ordem de 10 a menos 2 segundos e a gente perguntar qual que é a força média durante a colisão. Né? É simples, né? A variação do momento em módulo, vou escrever, isso daqui significa já escrever em módulo, né? É igual ao impulso entre os instantes TI e TF, e isso é igual a essa força média vezes o intervalo ΔT, né? Então, a gente tira que essa força média é igual a ΔP dividido por ΔT, e isso é igual a 10 a quarta quilograma metro por segundo, dividido pelo ΔT, que é da ordem de 10 a menos 2 segundos, tá? E aí nós temos que essa força média é igual, se você fazer essa conta, vai passar o 10 a menos 2 para cima, 10 ao quadrado, então, né? Fica 10 a sexta quilograma metro por segundo ao quadrado. E olha só, isso é a unidade de Newton, né? Então dá 10 a sexta newtons, essa força média que ocorre durante essa colisão. Veja que é uma força bem intensa, né? Bem intensa. 10 a sexta newton, 1 milhão, né? 10 a sexta, 1 milhão de newtons, né? Então fica isso, o exemplo, um exemplo dessa parte. Vou ficar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então nós definimos um pouco sobre o que seria colisões aqui para a gente, a importância dela na área da física e a relação dessas colisões com o impulso e com a conservação do momento. É isso, eu fico por aqui, obrigado por assistirem e até a próxima.